Então, na última aula, né, devido a problemas técnicos, nós não conseguimos, né, explicar corretamente essa questão aqui para vocês. Então, vou refazê-la novamente para que a gente possa entender, né? Um braço mecânico de um trator usado para fazer valetas tem um sistema hidráulico que se compõe basicamente de dois cilindros conectados por uma mangueira, né? Então aqui temos dois cilindros conectados por uma mangueira resistente a alta pressão, com todos preenchidos com óleo. Então aqui a gente tem um fluido, né, por dentro dessa mangueira. Se no equilíbrio P é a pressão num cilindro, a pressão no outro, que tem área 10 vezes maior, é. Então, observe que nessa questão a gente quer saber qual é justamente a pressão no outro cilindro no maior, já que no menor a pressão vale P, né? Então, vou tentar aqui desenhar minha escavadeira, né? Observe que eu não sou um bom desenhista, né? Então imagina que aqui é a minha escavadeira, né? Aqui está as rodinhas, aqui está a cabine da escavadeira, né? Está o cano, né, de escape da própria escavadeira, modelo 2020, né? E aqui, por exemplo, a gente tem, né, o braço da escavadeira, né? Então aqui está a enxadeira. E aqui, por exemplo, a gente pode colocar um cilindro aqui, ó, né? Aqui a gente pode colocar um cilindro. Eu posso colocar um cilindro aqui, por exemplo, ó, um cilindro aqui. Aqui está um cilindro. E aqui vou colocar um outro cilindro, certo? Bom, nesse cilindro aqui de baixo, vou dizer que ele tem a área menor. Então, como ele tem a área menor, vou chamar aqui esse cilindro de baixo, área A. E aqui, né, eles estão conectados aqui, né, eles estão conectados aqui, esses dois cilindros, deixa eu voltar aqui, eles estão conectados, esses dois cilindros, por uma mangueira, né, uma mangueira, por onde tem um óleo passando por ela, e chega até esse cilindro com a área maior, né? E essa área maior, como a questão dizia, ela é 10 vezes a área menor. Bom, pelo princípio de Pascal, né, aqui a gente tem aqui os fios, né, que vão até a cabine, onde vai ser controlado pelo operador do trator da escavadeira. Bom, o que é que está acontecendo aí, né? A pressão aplicada nesse ponto aqui, ó, deixa eu trocar aqui, a pressão aplicada nesse ponto desse cilindro aqui, a questão dizia que vale P. E, pelo princípio de Pascal, a pressão aplicada em um ponto, variada em um ponto do fluido, ela é transmitida integralmente para todos os pontos. Ou seja, nesse ângulo maior, a pressão também será a mesma. Então, com isso, a gente pode evidenciar que a questão correta é a letra C, né? Como aqui a gente está falando de pressão, a pressão é a mesma. Porém, se a gente, né, quisesse, em vez de falando de pressão, a gente falar assim, força, se aqui eu tenho uma força F nesse cilindro menor, aqui a pressão seria, a força, perdão, seria 10 vezes maior, ok? Então foi essa questão, a última questão da aula passada, né, que a gente não conseguiu explicar bem, porque houve um corte da imagem, do som, e aí a explicação não ficou legal, certo? Então peço desculpa pelo problema técnico, e aí a gente vai tentar nas próximas aulas fazer com que isso daí não aconteça novamente. A próxima questão, ela fala também sobre uma prensa hidráulica. Então, sistema hidráulico que tem 3 êmbolos móveis L, M e N com áreas A, 2A e 3A, como mostra a figura, a quantidades diferentes de blocos, são colocados sobre cada êmbolo. Todos os blocos têm o mesmo peso.
para que, em equilíbrio, os êmbolos continuem na mesma altura, o número de blocos colocados sobre os êmbolos L, M e N podem ser, respectivamente... Bom, então vamos lá. Mais uma questão, prensa hidráulica, princípio de Pascal. Bom, então nesse êmbolo aqui, nesse primeiro êmbolo, né, a gente tem que a pressão nesse primeiro êmbolo seria o peso de um bloco, vou botar aqui a força-peso de um bloco sobre a área. Né? Como aqui, desse outro êmbolo, nesse êmbolo M, eu tenho uma área que é 2 vezes maior, pelo princípio de Pascal, como a pressão em todos os pontos do líquido tem que ser a mesma, você vai ter que ter aqui uma força referente a 2 vezes o peso do objeto. Então, como aqui eu tenho que ter uma força referente a 2 vezes o peso do objeto, se aqui desse lado, né, se nesse êmbolo L eu coloco um bloco, então aqui para ter o dobro do peso eu tenho que ter 2 blocos. Já aqui desse outro lado, no êmbolo N, pressão é a força dividido pela área. Só que como aqui eu tenho uma área do êmbolo 3 vezes maior, para manter a mesma pressão, né, cortar aqui os dois e ser igual aqui, eu tenho que ter uma força-peso 3 vezes maior. Então, para ter uma força-peso 3 vezes maior, é necessário que eu tenha 3 blocos. Né? Então, você já dá para ver que essa alternativa A está correta. Essa daqui a gente não poderia dizer que estava correta, né? Essa daqui também é o contrário da letra A. E essa daqui também é o contrário da letra B. Então, alternativa correta, letra A. Ok? Bom, para finalizar nosso tópico especial, o princípio de Pascal ele também é utilizado, por exemplo, no sistema de freios dos automóveis, no qual a gente pode aplicar, né, nesse sistema de freio uma força aqui, né, no pé do homem. Essa força é transmitida por meio de uma alavanca até um sistema hidráulico, onde tem um freio, né, um fluido, desculpa, um óleo. Né, e aí, quando você vai à oficina, sempre é muito interessante verificar o nível de freio, né, o nível do óleo de freio para evitar acidentes com o carro. E, nesse caso, nessa primeira situação, aqui nesse braço de alavanca, como eu estou transmitindo uma força em relação a uma certa distância de um ponto de apoio, como eu estou transferindo a força com relação a um ponto de apoio, né, a uma certa distância, eu vou ter que o momento aplicado pela força do homem, o momento de uma força, é igual ao momento aplicado, né, pela a força que vai atuar nesse êmbolo aqui, ok? Nesse êmbolo aqui, que eu estou chamando de força A. Bom, que é o momento de uma força? O momento de uma força, né, é nada mais, nada menos do que a força vezes o braço de alavanca. Então aqui está a força A e o braço de alavanca, estou chamando aqui de L minúsculo. E o momento relacionado ao homem em relação a esse ponto de apoio também será a força vezes a distância, né, o braço de alavanca, que eu estou chamando de L maior. Como esses dois momentos são iguais, a gente vai ver, né, que isolando esse FA, né, a força que eu vou aplicar nesse êmbolo, e passando esse Lzinho que está multiplicando e dividindo, a gente vai ter que a alavanca, o sistema alavanca mais pedal, é capaz de fazer a força, né, ser aplicada numa relação diretamente proporcional ao braço da alavanca maior. Né? Então, o braço de alavanca maior, eu vou ampliar já aqui a força numa razão direta. Bom, como vimos no princípio de Pascal, aqui se temos um êmbolo Azinho, né, aqui está o Azinho, a área, essa força ela pode ser transmitida, né, essa variação de pressão ela pode ser transmitida integralmente e instantaneamente para todos os pontos do fluido.
e aí ela vai ser transmitida até essa parte aqui de baixo, que vai estar em contato, né, com as rodas do automóvel, e aqui temos uma área maior. Então, se temos uma área maior, se aqui temos uma força Azinho numa área menor, e essa força, né, a pressão vai ser transmitida para uma área maior, então provavelmente deste lado aqui a gente também terá uma força aplicada às rodas maior. Então, nesse segundo sistema, a gente vai ter o seguinte: se a gente aplicar o princípio de Pascal daqui para cá, a gente vai ter que a força aplicada nesse êmbolo menor dividido pela sua área vai ser igual à força aplicada nesse êmbolo maior dividido pela sua área para manter a mesma pressão. Bom, de acordo, né, com essa relação que eu escrevi aqui em cima, se a gente também isolar esse FAzão aqui, né, que é a força referente ao êmbolo maior em contato com as rodas, esse A que está dividindo vai passar multiplicando. E aí a gente vai ter que essa força aplicada, né, nas rodas agora, área maior, ela também vai ser diretamente proporcional à área maior, a área em contato com as rodas. Então, dessas duas relações, né, dessas duas relações que eu escrevi para você agora, a gente tem o seguinte, ó, que com relação à alavanca mais pedal, a força, né, aplicada no êmbolo de área menor depende de uma razão direta do braço maior e a força aplicada nas rodas depende de uma razão direta da área maior. Se a gente associar as duas equações, como assim? Pegar essa equação de cima e substituir aqui, a gente vai ter que a associação da contribuição tanto da alavanca pedal quanto do cilindro prensa vai ser dada numa relação direta da área maior, a área em contato com as rodas, e numa razão direta do braço de alavanca maior, que é daqui, ó, né, daqui para cá, ok? Com isso, né, ao aplicar uma força no pedal de o freio, sua intensidade é aumentada várias vezes para comprimir as lonas de freio contra o tambor da roda, e assim, com uma força referente a um pisão do homem, você é capaz de parar um carro, né, com alguns quilos de massa, ok? Então, o princípio de Pascal também dá conta dos freios do automóvel e do carro. Bom, para a gente aplicar isso daí mais uma questão, a gente tem que o diagrama da figura mostra o princípio do sistema hidráulico do freio de um automóvel. Quando uma força de 50 newtons é exercida no pedal, qual a força aplicada pelo êmbolo de 80 milímetros quadrados de área? Bom, então aqui a gente tem, né, pode aplicar aquela fórmula que a gente viu, que eu demonstrei para você anteriormente, ou ir por partes, né? Então o nosso objetivo é saber qual é a força aplicada nesse êmbolo maior aqui, o êmbolo que vai estar em contato com as rodas. Então, para isso, vou pegar aqui esse primeiro caso aqui, ó, né, onde a força é aplicada no pedal e ela é transmitida em relação a esse ponto de apoio aqui, ó, para esse êmbolo menor. Então, vou dizer que a força de 50 newtons, né, vou colocar aqui, ó, vezes a distância que ela está do ponto de apoio, vezes a distância que ela está do ponto de apoio, então a distância que ela está, vezes a distância que ela está do ponto de apoio, que é 200. A distância que ela está do ponto de apoio, que é 200 milímetros, e aí daqui a pouco você vai entender por que eu estou colocando a unidade, vezes a força aplicada aqui, ó, nesse êmbolo menor, que eu vou chamar de Azinho, força Azinho, vezes a distância em relação ao ponto de apoio, que é de 40 milímetros. Então, se a gente substituir aqui, vai ficar 50 newtons vezes 200 milímetros
igual a força aplicada no êmbolo menor, esse 40 que está multiplicando, já vou passar ele direto dividindo. Bom, então essas unidades, elas podem cancelar, posso cancelar um zero desse com um zero desse, e aí você vai perceber o seguinte, né? 20 dividido por 4 dá 5, vezes 50, 250 newtons. Essa força de 50 newtons, ela já foi ampliada nesse braço aqui, né, do pedal, em relação a esse sistema de alavanca de 5 vezes. Antes eu tinha 50 e aqui chegou 250, né? Porque daqui para cá uma relação de 5 vezes, uma relação direta entre os braços. Bom, já nesse segundo passo aqui, né, da prensa hidráulica, a gente tem que essa força aplicada a um êmbolo menor, né, de 250, ela vai ser ampliada para esse êmbolo maior, já que eu tenho a mesma pressão nos dois êmbolos. Então, eu vou chamar aqui da força final dividido pela área maior. Você já há de convir, né, por lógica, que como essa área aqui, ela é duas vezes, né, essa área de 80, ela é duas vezes maior do que essa área de 40 milímetros quadrados, essa força aqui de 250 vai ser, né, aumentada daqui para cá duas vezes. Ok? Então, vamos mostrar aí, através dos cálculos, 250 newtons dividido pela área menor, que é de 40 milímetros quadrados, igual a força final, que eu quero saber, dividido pela área maior, que é de 80 milímetros quadrados. Bom, meio pelos extremos, a gente vai perceber que a força final, ó, corto esses dois aqui, vai ser igual a 250 newtons vezes 80, tudo isso dividido por 40. Bom, se a gente cortar esses dois zeros aqui, né, em cima e embaixo, a gente vai ter que 8 dividido por 4 dá 2, vezes 250, isso daqui vai dar 500 newtons, ou seja, essa força é ampliada aqui, né, duas vezes, essa força é ampliada aqui duas vezes, e a força aqui é ampliada nada mais, nada menos do que 5 vezes. Né? Se você fizer a multiplicação aqui, né, daqui para cá, ela é 10 vezes maior, consequentemente, 50 vezes 10 vezes maior também dá 500 newtons, como sendo a força aplicada no sistema do êmbolo, ok? Bom, revise todo esse vídeo, tire suas dúvidas, qualquer coisa pode enviar um e-mail. Também na descrição desse vídeo existe o link onde é possível baixar uma lista de questões que estaremos resolvendo nas próximas aulas. E é isso. Se inscreva no canal e ative as notificações para que você possa receber avisos de conteúdos que está sendo inserido no canal, ok?